Shalom, shalom para você que está aqui no nosso canal do Instagram. Hoje eu quero deixar uma palavra de Deus, uma palavra de esperança para o seu coração, uma palavra que Deus trouxe para nós no dia de hoje, para dizer para você que apesar do momento em que você esteja vivendo, apesar do que você esteja enfrentando, seja o que for que esteja acontecendo na tua vida, eu quero que você saiba que a voz que você deve ouvir, a voz que deve falar mais alto dentro de você é a voz de Yeshua. No momento de desespero, no momento de sofrimento, no momento de angústia, no momento de escassez, a tendência é nós corrermos, é nós buscarmos a ajuda do homem, é nós buscarmos a proteção dos amigos, é nós recorrermos a pessoas que na verdade nem temos amizade ou intimidade. Às vezes nos humilhamos, não é? Temos que nos colocar em situações até de degradação, trabalhar onde não queremos, trabalhar em lugares que nos fazem infelizes, apenas porque devemos pagar as nossas contas, apenas porque devemos manter a escola dos filhos, apenas porque devemos pagar o nosso aluguel. É claro, todas essas coisas devem ser pagas, mas a vida, ela traz intempéries, a vida, ela traz momentos de sofrimento. Eu sou testemunha disso. Eu e minha família passamos, num determinado tempo, um sofrimento atroz, que naquele momento nós achávamos que nós não superaríamos aquele tormento, aquele vendaval. Não é? No ano de 2003, eu perdi o meu pai, não é? Meu pai infartou, num infarto fulminante que ceifou a vida do meu pai aos 72 anos, no auge da força, muito ainda saudável, não possuía doença, não possuía nada, um homem cheio de vigor, nosso amigo, nosso companheiro. E por que ele infartou? Porque 20 dias depois eu também perdi o meu irmão para o câncer, não é? Meu irmão era uma pessoa importante, meu irmão era um prefeito da cidade, meu irmão era um político conceituado, um homem amado pela população, e no auge do seu vigor, aos 51 anos de idade, o meu irmão foi ceifado. Então, quando os médicos deram um diagnóstico de que o meu irmão teria apenas 30 dias de vida no máximo, tá? E a previsão era que em 20 ou 30 dias ele viria a falecer, não é, pelo câncer, não é, por essa tragédia, o meu pai não suportou esse diagnóstico e o meu pai acabou infartando, porque o meu pai antes disso disse assim: eu não enterrarei o meu filho. A Bíblia diz que os pais não enterram seus filhos, mas os seus filhos enterram seus pais. E ele não suportou este momento da vida dele, meu pai acabou então se entregando e Deus acabou então atendendo o desejo que ele quis, não é? Porque ele disse para o Senhor que ele não queria passar por isso. E Deus então acabou aceitando, não é? Esse desejo. Eu fico assim muito aliviada porque eu tenho plena convicção da salvação do meu pai, plena convicção da salvação do meu irmão, porque naquele tempo Deus fez uma grande obra na nossa família. Porém, o sofrimento foi atroz. O que nós passamos nos anos seguintes foi assim um poço escuro, não é? De fechamento de empresa, de pagamento de dívidas, de soluções de conflitos. E naquele momento eu ainda era bastante jovem, né? Estava aí no auge da minha força e eu fiquei muito desesperada, os meus irmãos também, e nós pensávamos assim que não haveria mais saída. Só que eu quero dizer para você uma coisa, querido amigo: são nestes momentos de profundo sofrimento, de profunda prova, de profundo sentimento de orfandade, não é? Porque nós sentimos essa orfandade com a morte do meu pai, nós sentimos um abandono com a morte do meu irmão, certo? Quando aquele meu irmão desceu à sepultura, uma parte de nós desceu com eles, porque foi a experiência mais terrível que eu pude passar na minha vida, foi enterrar um irmão, enterrar o meu pai ainda, ambos na flor, né, do vigor, da força deles, né? E quando a gente vê o vigor de uma pessoa se esvaindo, é muito triste, porque nós sabemos o quanto elas ainda podem produzir na terra. Só que foram nestes momentos em que Deus tirou máscaras de pessoas que nós considerávamos amigos e amigas. Foi neste momento que Deus mostrou a falsa amizade. Foi neste momento que Deus mostrou a amizade verdadeira, amizades que vieram de lugares, de pessoas que nós nem imaginávamos, certo? Então são momentos em que Deus vai te mostrar muitas coisas. Só que o que nós fazemos, o que nós sentimos por conta do sofrimento, por conta do pavor, por conta do medo, por conta das dívidas, não é? Por conta das injúrias, das calúnias,
certo? Nós acabamos ouvindo conselhos de pessoas, conselhos de homens e mulheres que não têm naquele momento o conselho correto da parte de Deus para você. As vozes dos homens falam mais alto na nossa mente, no nosso coração, do que a voz de Deus. Então eu quero que você entenda uma coisa: não importa o momento que você esteja passando, tudo passa na nossa vida. Hoje eu tenho sim saudades do meu pai, saudades do meu irmão, mas hoje nós suportamos essa saudade, nós entendemos tudo o que Deus fez, nós entendemos tudo o que Deus mostrou, nós entendemos tudo o que nós passamos, e foram nestes momentos em que Deus me ensinou muitas e muitas coisas mesmo. Porém, eu quero dizer que nestes momentos de angústia, assim como aparecem os amigos para te levantar, para te ajudar, aparece também aquele para te injuriar, para te caluniar, aquele que vem com toda a força para te empurrar mais ainda a ladeira abaixo, aquele que não tem misericórdia do seu sofrimento, que nós chamamos de vampiros, não é? Os vampiros que aparecem sugando a tua força, sugando a tua felicidade, sugando o pouco que ainda cabe em você. Pessoas que vão aparecer para explorar a sua mão de obra, pessoas que vão te oferecer trabalhos a preços muito mais baixos do que você merece, do que o seu cargo e a sua formação condiz, certo? Por quê? Porque aproveitam momentos de angústia, momentos de tristeza, momentos de sofrimento para te explorar, para te sugar, para te espremer contra a parede. E você se sente imprensado, como se 4 paredes sufocassem você, e você acaba tomando decisões precipitadas, você acaba aceitando qualquer emprego, aceitando qualquer salário, aceitando trabalhar para pessoas que você despreza, para pessoas que você não concorda com os princípios dela, trabalhando para pessoas que você tem plena consciência que estão te explorando, que estão te maltratando, que estão aproveitando o teu momento de tristeza, pessoas que te oferecem migalhas, viu? Pessoas que chamam você para conversar e falam assim: olha, você mereceria este salário, mas o que nós vamos fazer por você então? Nós vamos dar um salário X para que você possa manter as suas despesas, e também vamos te fazer este favor aqui, este favor ali, vamos te ajudar na escola do seu filho, vamos te dar uma bolsa de estudo, vamos pagar uma conta de luz, olha, nós vamos tirar 2 horas aulas do seu trabalho para você poder respirar, certo? Pessoas que vêm com conversa de amizade, pessoas que na verdade estão se aproveitando do teu momento para sugar o teu labor, sugar a tua mão de obra, sugar o seu intelecto e te oferecendo migalhas, mas naquele momento você enxerga como se fosse um banquete, porque o sofrimento não te permite enxergar diferente, e você acha que tudo aquilo é um grande banquete para você, quando na verdade não é um grande banquete, quando na verdade é água e pão somente que estão te oferecendo, certo? Mas a nebulosidade daquele momento de sofrimento não lhe permite enxergar a exploração na qual você está sendo submetida, certo? Muito tempo depois você vai descobrir todas essas coisas. Então nós nos sentimos culpados, nós nos condenamos, nós nos depreciamos, nós nos sentimos intimidados, nós nos sentimos acuados, nós dizemos que nós somos fracassados. Por que eu deixei aquela pessoa fazer isso comigo? Porque eu trabalhei para aquela pessoa? Porque eu me sujeitei àquela situação que eu desprezava? Por que eu me mantive naquele lugar? Por que eu me mantive no Egito? Por que eu me mantive na Babilônia? Então, nós começamos a nos culpar. Então, chega um tempo da vida em que Deus entra com profunda restauração, e Deus começa a nos perdoar, Deus perdoa as nossas decisões erradas, porque Deus entende o nosso sofrimento. Só que, além do perdão de Deus para as nossas vidas, nós também devemos nos perdoar. E eu tive que entender isso um tempo atrás, porque eu não conseguia sair do lugar, a minha mente ficou bloqueada, as minhas ações ficaram bloqueadas, o meu coração ficou amargurado, eu tive depressão, eu não quis exercer as minhas funções, eu não quis mais ser uma docente de excelência, eu não quis exercer mais a minha profissão de formação, que é na área jurídica, eu não quis fazer mais nada, eu me tranquei dentro da minha casa e não quis ver mais ninguém, ficando somente eu, Deus, minhas filhas e meu marido. E eu entrei num poço muito escuro. E só que Deus foi lá e me resgatou. Resgatou a mim, resgatou aos meus irmãos, resgatou a minha mãe, certo? Ele foi lá e nos resgatou e nos colocou de pé outra vez. E nós começamos a ser alimentados por Deus, a nossa força foi voltando, a nossa energia foi voltando, certo? E nós começamos então
ser novamente ministrados por Deus. E assim Deus faz. Por isso, em momentos de grande angústia, você não pode tomar decisões erradas. Você não pode ouvir a voz de homens errados, de mulheres erradas. Você não pode, viu? Apesar que eu sei que acontece. Então eu quero deixar uma passagem aqui para você, que está no livro de Salmos, no capítulo 40, que diz assim: esperei pacientemente por Adonai, até que ele se inclinou para mim e ouviu meu pranto. Ele me tirou do poço de destruição, do lamaçal, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou-me em local seguro. Pôs uma nova canção em minha boca, uma canção de louvor a nosso Deus. Muitos verão isso com temor e confiarão em Adonai. O homem que confia em Adonai é abençoado e não segue os arrogantes, nem aquele que confia em coisas falsas. Quanto tu tens feito, Adonai, meu Deus, tuas maravilhas e teus pensamentos me sobrevêm. Ninguém pode comparar-se a ti. Proclamarei tuas obras, falarei sobre tuas maravilhas, mas há muito para falar. Adonai, não retires tua misericórdia de mim, deixa a tua graça e tua verdade preservar-me sempre. Mas todos os que te buscam sejam felizes e regozijem em ti. Aqueles que amam tua salvação possam sempre dizer: Adonai é grande e glorioso. Este Salmos 40 é um salmo de força, é um salmo de reconhecimento de quem Deus é no tempo da tua angústia, é um salmo que diz para você quem é o teu Deus, é um salmo que diz para você que Ele é o Deus que te acolhe, que Ele é o Deus que te cobre, que Ele é o Deus que te abençoa, que Ele é o Deus que te prospera, que Ele é o Deus que te ajuda a passar por momentos de luto, por momentos de depressão, por momentos de angústia, por momentos de perda, por momentos de prova, porque eu quero que você entenda uma coisa, meu querido amigo. Deus pode nos colocar em provas, provas difíceis de superar, provas de fogo, provas de deserto, provas de água, como se nós estivéssemos sendo sufocados, afogados, vivos, viu, meus amigos? Porém, Deus nos coloca na prova para mostrar pessoas, para nos curar, para nos abençoar, para tirar a nossa iniquidade, para tirar a nossa lepra, para tirar o nosso pecado, para mostrar quem são os amigos verdadeiros e quem são os amigos falsos. Mas um princípio deve ficar estabelecido aqui para você. Quando Deus te coloca à prova, Deus não te deixa passar fome, Deus não te deixa passar necessidade, Deus não te deixa mendigar o pão, porque Davi disse: fui jovem, agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. Quando você vive terrorismo, quando você vive fome, quando você vive depredação, quando você vive mendicância, não é Deus quem está te fazendo isso, é Satanás quem está fazendo isso, é o terrorismo do inferno sobre você. E você perde a noção, e você perde a direção, e você perde o caminho, e você, em vez de ir para a direita, você vai para a esquerda, e você perde a sua identidade, você deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de homens porcos, de homens imundos, de homens traiçoeiros, de homens usurpadores, de pessoas que querem apenas tirar proveito de você, tirar proveito do teu salário, tirar proveito da tua intelectualidade, tirar proveito do seu marido, dos seus filhos, tirar proveito da sua casa, pessoas que querem lucrar em cima do seu sofrimento, e pessoas que depois permitem a injúria, permitem a calúnia, pessoas que têm inveja de você, inveja do seu brilho, do seu potencial, da sua dignidade, do seu comportamento, certo? Essas pessoas motivadas por inveja, elas não perdem tempo em pisar em você, em dar um empurrão a mais para que você caia de vez no abismo. Então este salmo é para alertar você, é para dizer que em tempos de sofrimento, em tempos de provação, em tempos de prova com Deus, você deve se voltar à palavra e ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor está te ensinando coisas e o homem não vai vir e não vai tirar você do seu lugar. Porque Deus é aquele que provê todas as coisas, Deus é aquele que nos dá o maná, Deus é aquele que faz descer maná do céu para nós comermos, Deus é aquele que nos traz roupas para vestirmos, calçados para usarmos, Deus é aquele que nos dá oportunidade de trabalho, Deus é aquele que vai colocar pessoas dignas no seu caminho, pessoas que vão te socorrer sem outros interesses, pessoas que não vão matar os teus sonhos, pessoas que não vão dizer para você: por que você quer ser isso? Por que você quer fazer aquilo? Fique aqui, aqui é o melhor para você, aqui você vai prosperar, aqui eu posso fazer por você, por que você quer aquilo? Pessoas que enterram os teus sonhos em cima de promessas mentirosas, de promessas que nunca serão cumpridas, de juramentos falsos para você, porque estão se aproveitando do momento de fragilidade,
certo? De um momento de angústia, de um momento de desorientação, e você cai na lábia dessas pessoas. E depois no futuro, quando você não serve mais para elas, elas te chutam, elas abrem a porta do lugar e mandam você embora, elas te despedem, certo? Elas questionam até os seus direitos trabalhistas, dizendo o que você merece, o que você não merece. E quando elas não conseguem fazer isso, elas levantam calúnias contra você, injúrias contra você, começam a trazer sofrimento contra a sua vida para que você desista daquilo e você vá embora, deixando tudo para trás, os seus direitos trabalhistas, deixando o seu labor, deixando tudo aquilo que você produziu. Então eu vivi isso, a minha família viveu isso, certo? Assim como nós tivemos bons amigos neste tempo, nós também tivemos amigos falsos. Como nós tivemos pessoas que nos estendeu a mão, também tivemos aquele que nos explorou. Assim como pessoas foram enviadas para trazer sustento, para trazer comida para minha casa, Satanás também mandou aqueles para tirar o pouco que nós tínhamos, certo? No sofrimento de não ter pai, de não ter irmão, certo? Momentos de grande sofrimento, como Noemi passou, como Ruth passou, certo? Momentos de grande angústia nas nossas vidas, momentos como Davi passou quando perdeu seus filhos, momentos de grande angústia, certo? E nós perdemos a direção. Então eu estou aqui hoje para trazer, porque Deus hoje pediu que eu trouxesse essa palavra para você no Salmo 40. Para que você tranque as portas do passado, para que você deixe para trás tudo o que passou. Deus tranca tudo que aconteceu e Deus faz evaporar no mar do esquecimento. Deixe o passado para trás, feche as portas do passado, esqueça de pessoas que te feriram, esqueça de pessoas que te caluniaram, esqueça de pessoas que roubaram o teu cargo, que roubaram o teu salário, que te difamaram injustamente, que te acusaram de coisas que você não fez, momentos em que você não teve pessoas que te defenderam, pessoas que não vieram com recursos, pessoas que não te ajudaram com bons advogados, pessoas que não estiveram ali sabendo da verdade, mas não falaram a verdade, pessoas que sabiam que o que estava acontecendo era mentira, mas não levantaram a voz para te ajudar, não estenderam a mão para te ajudar, não te defenderam. Perdoe essas pessoas que não te defenderam, perdoe essas pessoas que te acusaram, deixe tudo para trás, esqueça tudo isso, porque quando nós deixamos tudo isso para trás, quando nós fechamos esta porta, Deus abre portas novas, Deus abre caminhos novos, Deus abre prosperidade nova, Deus traz alimento, Deus traz recurso para você. Amém, meu amigo? Então que a palavra de hoje seja uma palavra de força para você, de vigor para você. Se você está num lugar onde você está infeliz, se você está num lugar onde você está sendo explorado, se você está num lugar onde você está sofrendo bullying, onde você está sofrendo assédio moral, assédio psicológico, assédio financeiro, onde você está sendo injustiçado, caluniado, levante os seus olhos para o Senhor e diga: Senhor, aqui não é o meu lugar, Senhor, aqui não é o meu lugar, abre as portas de um lugar novo para mim, abre as portas de um trabalho novo para mim, abre as portas de recursos novos, bate o pé, bate a poeira do seu pé e vai embora. Bate a poeira do seu pé e vai embora, porque Deus tem coisas novas e grandes para você. Confie no Senhor, não confie na voz do homem traiçoeiro, mas confie, porque aqui Ele está dizendo que Ele se inclina para nós, Ele ouve o nosso pranto, Ele nos tira do lamaçal, Ele nos coloca na rocha, no lugar seguro, Ele coloca uma canção de louvor em nossos olhos. Aquele que confia em Deus, ele será abençoado. Não confie no arrogante, não confie no mentiroso, não confie naquele que dá palavras falsas, promessas falsas. Muito pelo contrário, confie nas maravilhas, nos pensamentos de bem que Deus tem a seu respeito, naquilo que Deus quer dar para você, nas maravilhas de Deus, naquilo que Ele quer dar, porque Deus, Ele não retira a sua misericórdia de nós. A graça e a verdade de Deus, a graça de Deus que está aqui no Antigo Testamento. Muitos têm esse discurso que agora não se vive mais debaixo da lei, porque agora é só debaixo da graça. A graça de Deus sempre esteve em todo momento da história, desde o Éden estará até a fundação, até o fim deste mundo. Esteve desde a fundação do mundo e estará até o fim dos tempos. A graça de Deus esteve de Gênesis e está até Apocalipse. A graça de Deus sempre se manifestou na história. Nós sempre vivemos debaixo da graça de Deus, e Yeshua foi a graça de Deus materializada em forma humana, mas a graça de Deus sempre esteve conosco, sempre esteve no Antigo Testamento, e Yeshua sempre esteve lá, e Yeshua esteve no Éden, e Yeshua esteve com Abraão, com Moisés, com Davi, com os profetas, com os apóstolos.
Viu, meu irmão? A graça de Deus sempre esteve presente e a lei de Deus é importantíssima, porque a lei de Deus é a palavra dele, a lei de Deus é que te instrui, a lei de Deus é que te mantém santificado, a lei de Deus, os mandamentos de Deus te santifica, as leis, os mandamentos de Deus te tira do pecado, não te deixa você pecar, são as leis, os mandamentos de Deus que te mantém firme em tempo de provação, são as leis, os mandamentos de Deus, a revelação de Deus que te mostra o falso amigo, que te mostra o bom amigo. São as leis de Deus que te trazem estrutura física, mental, psicológica e financeira. A graça de Deus sempre esteve presente. Esse discurso hipócrita que você vê aí na internet, a graça de Deus sempre esteve presente, de Gênesis e até Apocalipse, em todos os séculos, em todos os tempos, sempre mantendo de pé os homens e mulheres que viveram sobre a face da terra. E você não é exceção. Você não é exceção, não se deixe injuriar, não se deixe difamar, não mendigue nada para ninguém. O Deus que está no céu, que é o teu Pai, é um Deus de prosperidade, é um Deus próspero. Não importa se o seu pai se foi, não importa se o teu irmão se foi, não importa se os seus amigos se forem, se o seu filho se foi, se o seu cônjuge se foi, não importa, porque isso são as intempéries da vida, certo? Todos nós temos um tempo na terra e quando esse tempo chega, Deus o reivindica, mas eu quero que você saiba que aquele que está sentado no céu, o poderoso, aquele que está sobre todas as coisas, Adonai é o teu nome, Adonai Tzvaiot, Deus é a nossa justiça, Deus é a nossa justiça e Ele fará justiça na tua vida, fará justiça contra aqueles que te abominaram, fará justiça contra aqueles que te humilharam, fará justiça contra aqueles que no seu pior momento, no pior momento da sua vida, tiraram proveito de você, que te espancaram emocionalmente, que te difamaram, que levantaram falsa calúnia, que levantaram falso testemunho contra você, viu? Falso testemunho contra você. Deus vai trará injustiça contra aqueles que deviam ter te defendido e não te defenderam, contra aqueles que deveriam ter sido como um pai na sua vida e não foi, como um irmão na sua vida e não foi. Deus entra em justiça no tempo certo. Por isso, não dependa do homem ímpio, não dependa de homem pecador, não fique preso, não fique numa jaula de porta aberta, não fique numa prisão sem muros. Passe por essa porta, passe por esse portão, saia deste lugar de infelicidade, porque Deus tem muito mais para te dar, muito mais para fazer por você. Viu, meu querido amigo, minha querida amiga? Que no dia de hoje a sua mente se abra, que os seus ouvidos sejam abertos. Jesus, quando curou o surdo, ele disse, Efatá, é uma palavra em hebraico, Efatá, abram-se os seus ouvidos, é uma palavra espiritual, Efatá na tua vida, Efatá nos teus ouvidos, que abram-se os teus ouvidos hoje e que você possa ouvir a voz de Deus, que você possa ouvir a instrução de Deus, que o seu coração seja preservado, que Deus cure a tua lágrima, que Deus cure as tuas feridas, que Deus cure as tuas emoções no dia de hoje e que você se fortaleça em Deus e que você cresça em Deus e que Deus prospere o teu caminho. E eu peço a Deus hoje que Deus abra uma porta de oportunidade para você. Eu libero uma palavra profética sobre a sua vida, uma palavra de bênção sobre a sua vida, uma palavra profética, porque nós estamos aqui num ambiente profético, estamos aqui analisando a palavra de Deus, estamos debaixo de um ambiente profético, onde o Espírito de Deus fala conosco. E eu quero liberar hoje na tua vida uma palavra profética, uma palavra de abertura de portas, uma palavra de novo tempo na tua vida, de novos empregos, de novas casas, de novos lugares, certo? Tudo aquilo de novos sonhos, que você seja restaurado hoje, que a força de Deus esteja sobre você, que o Espírito Santo de Deus te envolva, que as asas do Espírito te acolham como a galinha acolhe os seus pintainhos, que o talite de Yeshua, o manto que ele coloca sobre os ombros dele, o talite que ele usa, não é? Que o talite dele seja aberto, né, no dia de hoje e que ele cubra você debaixo deste manto, viu? Que saia de Deus virtude e que te cure no dia de hoje e que você seja próspero e abençoado. Deixe para lá o que não importa mais. Esqueçam essas pessoas. Olhe para Deus, porque um novo futuro tem para você. Um novo sonho tem para você. Um novo caminho tem para você. E que a luz do eterno brilhe sobre você. Que ele levante o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que Adonai levante o seu rosto e lhe dê a paz. Que Adonai te prospere no dia de hoje.
e que você seja muito abençoado, porque você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Você não está na mão de homem nenhum, você está na mão daquele que é a tua justiça. Que você hoje analise, que você estude o Salmo 40, do capítulo 1 até o último versículo. Eu falei aqui os princípios basilares do capítulo, mas que você estude ele por completo no dia de hoje. Que Adonai Tzvaot, o Deus da tua justiça, coloque na balança a tua causa e lhe dê a sentença definitiva que você necessita. Que seja transitado em julgado tudo o que aconteceu. Transitado em julgado, como a gente fala no direito. Que tudo seja transitado em julgado. Daqui para trás, que seja um trânsito em julgado na sua vida. E que você caminhe daqui para frente, debaixo do amor e do favor de Deus para a tua vida. Amém, querido amigo, querida amiga? Que esta palavra de instrução venha hoje para a tua vida, em nome de Yeshua. Amém. Shalom, shalom. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.